Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para conversar um pouquinho sobre as questões educacionais que envolvem esse momento que estamos vivendo de isolamento social. Então, para iniciar, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Karina, coordenadora pedagógica aqui do Colégio Poli Brasil. E hoje nós vamos ter a participação especial de uma psicopedagoga que vai conversar com a gente sobre a questão da autonomia. Como ela pode, né, nos ajudar e ajudar os nossos estudantes a desenvolver esse processo nesse momento atual que estamos vivendo. Então, eu só estou aguardando um pouco a solicitação, né, da Marita, que é a psicopedagoga, para a gente começar o nosso bate-papo. E já estamos recebendo os nossos convidados, que bom. Fico feliz em ter aqui, né, familiares, pessoas ligadas à Poli Brasil e outros que estão conhecendo o nosso trabalho. São todos muito bem-vindos. A Marita. Não entrou aqui. Não, pera, tem que pedir. Não pediu, então vamos entrar aqui. Só um minutinho. Marita Mota. Aqui. A Marita está entrando. Está se conectando. Opa! Marita. Olá! Tudo Filha, bem? ajuda a mamãe a levantar um pouquinho. Tudo bem, e você? Vou só acertar Acerte aí. meu Senão você vai ficar celular aqui, cortada Karina. aí. Filha, precisa pôr mais pra cima. Acho que é assim, tá bom, Karina? Isso, Então perfeito. tá bom. Oh, Opa! até acertar toda essa tecnologia é uma coisa, né? Logo a gente se habitua É a assim tudo mesmo. isso. Tá me Marita, enxergando, Karina? sim, tá Tá? perfeito. Tá. Filha, Marita, seja bem-vinda muito à nossa live obrigada. de hoje. Eu já falei que hoje nós temos a honra de ter a sua presença, né? Que você é Eu pedagoga, agradeço. psicopedagoga. Nós temos uma história aí longa, né? De uma Sim, construção de vivência. Nos conhecemos lá enquanto mãe, né? Que você era mãe de uma aluna minha quando eu tive escola. E isso daí mesmo. foi caminhando aí para as questões educacionais. Então é um Sim, prazer isso tê-la mesmo. aqui. E hoje você vai nos ajudar um pouquinho a conversar, né? Dar dicas de como nós podemos ajudar os Sim. nossos filhos, os nossos estudantes a desenvolver a autonomia para os Uhum. estudos, né? Sim. Então, a questão assim, todos nós passamos por fases do desenvolvimento. Uhum. Muitas teorias falam sobre essa questão do desenvolvimento infantil. Uma Isso das mesmo. teorias é a teoria piagetiana, que fala de Uhum. 4 estágios do desenvolvimento. E o Isso. último estágio é o estágio moral. E dentro do Certo. estágio moral, entra-se então a questão da autonomia. A Uhum. tão importante, né, a autonomia que ela é para a vida de todo sujeito. Isso Então, eu mesmo. queria que você começasse assim, falando para a gente por que é importante desenvolvermos a autonomia em nossos filhos desde cedo. Bom, Karina, primeiro, eu gosto sempre de buscar o significado da palavra, a hora que a gente tá trabalhando, tá falando sobre ela, né? Então, a palavra autonomia, ela vem do grego, né? É autônomos ou autonomos, não sei certinho como é a pronúncia. Mas o significado dela é auto de si mesmo, né? É aquele que estabelece suas próprias leis. Então, autonomia é uma das habilidades mais importantes que nós precisamos desenvolver. Por quê? Porque ela vai trazer para a gente liberdade, vai trazer para a gente
livre-arbítrio, vai trazer para a gente a competência de gerir a nossa própria vida, né? E nós podemos trazer isso desde bem pequenos para os nossos filhos. Então, nós, enquanto pais, enquanto professores também, enquanto educadores, temos uma grande responsabilidade em desenvolver essa autonomia nas crianças. Como você mesmo disse ali, na teoria piagetiana, ela é dividida em 3 partes, né, na fase. Primeiro vem a anomia, que vai até mais ou menos os 5 anos, que é onde a criança ela não tem consciência ainda do que é o certo e do que é o errado, tá? Depois vem a heteronomia, ou seja, ele segue as regras e o certo é isso, é seguir as regras, não importa o que aconteça. Esses dias eu estava lendo algumas coisas sobre isso e tinha um exemplo assim, que vamos supor, uma pessoa entrou num supermercado porque a família estava passando fome e roubou, né? E ele é tratado da mesma forma que uma pessoa que, por exemplo, matou alguém. Então, o que acontece com eles é que tem que se cumprir as regras. Então, nessa idade da heteronomia, que vai mais ou menos até os 9, 10 anos, é assim que a criança enxerga. Não importa, a regra tem que ser cumprida, não importa qual seja ela. E depois disso, então, vem a questão da autonomia, que é a legitimação, o respeito às regras, que é gerado por meio de acordos que a gente pode fazer. E os educadores, pais, professores, né, todos eles, são responsáveis por desenvolver isso nas crianças nesse período. Então, a autonomia, ela deve ser estimulada nos seres humanos desde sempre, porque ela vai trazer para a gente uma independência, ela vai trazer para a gente a segurança na tomada de decisões. Porque é tão difícil isso hoje em dia. Quantas pessoas a gente vê que são tão indecisas na hora de tomar, né? De precisar tomar algum tipo de decisão, em qualquer âmbito da sua vida. Então, quando a gente desenvolve isso nas crianças, a gente vai fazer com que o adulto sofra menos depois. Que acho que é uma das questões que mais pega hoje nos nossos jovens, né? Exatamente. Isso, por exemplo, eu tenho uma adolescente em casa. Uhum. E o quanto ela sofre para tomar uma decisão naquilo que ela quer, que ela deseja, né? Então, está perdida, por exemplo, nas questões aí de escolher a vida profissional, que precisa tomar uma decisão. E eu acredito, né, ela é minha filha adotiva, que foi por uma falta lá da primeira infância desse desenvolvimento, porque ela chegou na minha casa já mais velha, desse desenvolvimento das questões da autonomia. Mas que a gente está trabalhando e vamos conquistar. Exatamente. Então, e assim, o que você acha, assim, no nosso dia a dia? Há como a gente, já pensando na criança lá desde pequenininha, nas nossas vivências diárias, é possível, tanto família quanto escola, promover esse desenvolvimento da autonomia e que tipos de tarefa colaboram para isso? Ah, sem dúvida. Há muitas tarefas que nós podemos colocar. O desenvolvimento da autonomia, eu acho que a gente pode fazer isso com a criança desde bem pequeno. Por exemplo, segurar a mamadeira, né? Segurar a mamadeira para o bebê é um tipo de autonomia. Você já está estimulando aquilo nele. Muitas vezes a gente vê as crianças, logicamente, né? Dependendo da idade desta criança. Então, por exemplo, uma criança de 5, 6 meses, até um pouquinho antes, consegue segurar sua mamadeira. Mas às vezes o vínculo da mãe é tão grande com a criança nesse momento que ela acaba fazendo o que? Ai, mas é tão gostoso. Não, vou ficar segurando a mamadeira para ele. Então, desde bem pequeno a gente pode fazer isso. Então a gente pode, por exemplo, segurar a mamadeira,
Segurar a mamadeira não, desculpe. Deixar ele segurar a mamadeira. Depois que crescem um pouquinho, por que não tomar conta das suas próprias coisas, né? Arrumar o seu quarto, por exemplo, guardar os brinquedos depois que você brincou. Logo que levanta, arrumar a cama. Às vezes a criança pensa assim, nossa, mas por que eu vou arrumar a cama, né? Daqui a pouco, depois eu vou dormir de novo? Muita gente fala assim, mas não. É uma forma de você criar autonomia e criar também nessa criança uma forma dela entender que ela precisa cuidar das suas coisas. Então, arrumar a mesa antes do almoço e antes da janta, por exemplo. Tirar as coisas da mesa depois disso, né? Guardar tudo nos seus devidos lugares. Cuidar de um animal de estimação. Por que não? Essa é uma forma também, cuidar do animal de estimação. Arrumar o seu guarda-roupa. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode colocar para as crianças. No nosso dia a dia, como ele é corrido mesmo, muitas vezes as mães e os pais ou os responsáveis pelas crianças acabam fazendo tudo isso, porque é mais fácil, é mais rápido, eu vou fazer. E não pensa o quanto eles podem estar prejudicando as crianças quando forem adolescentes ou quando forem adultos. São pequenas coisas que podem contribuir depois para essa autonomia, né? E também isso traz para a criança uma sensação de pertencimento. Ela pertence àquele grupo. O primeiro grupo social que a gente vive é a família. São as nossas primeiras experiências. Então, essa rotina é muito importante por conta disso. A gente só não pode esquecer que estimular a autonomia não é ficar fazendo cobrança a todo momento, né? A gente também tem que deixar a criança entender que aquela é a função dela. Ela tem que fazer aquilo é responsabilidade dela. Porque se eu vou lá, dou uma bronca e faço, qual é o estímulo que eu estou gerando para essa criança? Certo? Então, todas essas ações também contribuem para a criança entender a questão da empatia, de olhar o outro. Às vezes a mãe está tão atarantada, o pai está tão atarantado com um monte de coisa que eles estão fazendo, e a criança não tem esse olhar para ele. Ela poderia lavar uma louça, dependendo da sua idade, logicamente. Poderia pegar a roupa do cesto para levar para a mãe lavar. Por que não? São coisas que as crianças podem fazer, sim. Crianças e adolescentes podem, sim, fazer isso, né? Então, existe uma cultura de que a criança ela é estudante, então o que ela tem que fazer de melhor é estudar. Também, né? Mas ela também tem que participar dessa vida dentro de casa. Tá? Bacana, Narita. Daí entra nessa questão, né? Quando você transforma essa criança em autônoma, imediatamente ela é proativa. Você não vai precisar ficar fazendo as cobranças, né? Exato. Aquilo que a gente fala assim, eu queria que eles enxergassem o que é preciso fazer. Exatamente. Mas você precisa dar para ele essas oportunidades para que ele se torne daí esse sujeito proativo. Exato. E é isso que traz o Piaget traz exatamente isso nessas 3 fases que forma a moral, que aí vai se tornar um ser autônomo. Né? Olha como é importante, desde que idade nós podemos estimular as crianças para isso. Exato. Um erro talvez grotesco, né, de pais e educadores, né, professores, é de achar que a autonomia é deixar a criança à própria sorte ou aos próprios desígnios. E a autonomia não é isso, né? Então, como podemos definir melhor, né, esse sentido do ser autônomo e qual o nosso papel nesse processo? Muito Porque bem. por que eu perguntei isso? Porque eu tenho visto, assim, algumas famílias dizendo assim,
mas ele já não tem mais idade para eu ficar cuidando, ele não tem mais idade para eu ser babá, né, dele o tempo todo. Então ele tem que aprender a fazer as coisas. Mas se a gente Uhum. não ensinou lá no passado e agora ele é Aham. adolescente, ele está com dificuldade em ser autônomo, né? Sim, E sem dúvida. deixá-lo à própria sorte é um engano. Porque a Isso, gente acha que deixá-lo somente é autonomia. Então, como isso. que a gente pode colaborar? Então, eu já tenho um filho um pouquinho maior e agora eu estou pedindo que ele seja autônomo. Aham, Principalmente nesse momento que aham. eles precisam ter essa decisão, essa tomada de decisão com as Uhum. escolas, um modelo novo. Ah, exatamente. Bom, então, como eu já disse anteriormente, ser autônomo é você tomar rédeas da sua própria vida. Logicamente que cada fase da vida você consegue tomar decisões cada vez mais importantes. Porém, quando a gente fala da vida escolar das crianças, a gente não pode achar assim, não. Ah, agora ele está, por exemplo, no terceiro ano ou no quarto ano, então ele já pode tomar conta das coisas da escola. Eu costumo dizer que é uma autonomia vigiada. Por quê? A criança, ela tem, por exemplo, que tomar conta de arrumar a sua bolsa para ir para a escola. Isso sim, isso desde pequeno a gente pode incentivar essa autonomia da criança. Saber os materiais, se está tudo em ordem, olhar o seu estojo, né? Eu falo isso porque quantas vezes a criança esquece o material em casa e aí você fala assim, mas por que você não colocou na sua bolsa? Quem que arrumou a sua bolsa? Ah, foi minha mãe que arrumou a minha bolsa. Ah, foi meu pai que arrumou a minha bolsa. Muitas vezes a criança vai para a escola com um lanche e ela não gosta daquele lanche, porque nunca é ela que vê o que ela vai levar para a escola, né? Então, essas são coisas, são situações em que a criança já tem que ter autonomia. Ela tem que ter essa responsabilidade, não é mais pai e mãe. E uma outra coisa, ela precisa entender que quando ela não toma conta dessas coisas, isso tem uma consequência. A consequência é muito importante nessa parte, né? Então, nessa autonomia vigiada, a gente deve sim designar para as crianças que sejam responsáveis pelas suas tarefas, prazo de entrega das suas tarefas, como eu já disse, arrumar a bolsa, mostrar os bilhetes. Muitas vezes fica uma semana o bilhete no caderno, no vai e vem, e o pai não viu ou a professora não viu, porque dependendo de uma certa idade, a professora já não fica mais pegando o vai e vem da criança para ficar olhando. Então, ele tem que ser autônomo o suficiente para poder mostrar esses bilhetes e tudo mais. Às vezes, de um passeio, falta um dia para você entregar autorização para o passeio, a mãe não viu ainda esse bilhete. Então, ele tem que ser autônomo para isso, né? E sem essa autonomia desde pequenos, a gente acaba criando seres alienados, né? Ele não vive realmente dentro do seu dia a dia. Ele vive pensando com a cabeça do pai, com a cabeça da mãe, na correria do pai, na correria da mãe. E isso não é nada, nada, nada bom. Então, nós, enquanto educadores, nós temos que criar esses seres independentes. Logicamente, essa independência dentro das fases de desenvolvimento do ser humano. Tá? Eu não posso, por exemplo, cobrar do meu filho uma coisa que eu não faço. Então, por exemplo, às vezes a gente vê os próprios adultos não jogarem a roupa dentro do cesto de roupa suja. Como é que eu cobro do meu filho isso? E acontece, gente, parece uma coisa tão banal assim, mas não, muita gente é assim. Por quê? Porque lá atrás não foi acostumado, não foi incentivado pela família que fizesse as coisas de forma autônoma. Ah, tem alguém que faça para mim, por que eu vou fazer? Né? Então acaba acontecendo isso. E aí, quando chega na fase adulta, acaba
acaba sofrendo muito com isso, pela desorganização, né? Às vezes chega, não sabe onde colocou a chave do carro, não sabe onde colocou o documento. Então, se a gente fizer isso desde pequenos com eles, eles não vão sofrer quando adultos. E a escola, os momentos da escola são muito importantes para criar essa autonomia na criança. Autonomia e responsabilidade. Que legal, Né? Marita. E assim, né? Você teve uma fala assim: tudo começa por uma autonomia vigiada até que ele Uhum. tenha uma autonomia plena, né? Então, Exato, não exato. adianta assim, nesse momento que a gente está vivendo, ficar arrumando agentes complicadores, né? Então Não, fica lá assim: ele não fez porque é preguiçoso, não não. fez porque não tem vontade. Às vezes está faltando essa orientação, né? Ele está Exato, precisando ser primeiro, nesse estágio de uma autonomia exato. vigiada, você delegar, falar o que ele precisa fazer e depois Uhum. vigiar se aconteceu Isso, ou não, né? é isso Em mesmo. algumas situações, até hoje, numa orientação familiar, eu comentei assim, às vezes precisa ser até pelo treino positivo lá, né? Recompensa. Né? Sem Você tem que dúvida. fazer alguns combinados com essa Uhum. criança, com esse adolescente. Isso. Né? Olha, então você tem tudo isso para cumprir, né, durante o dia. Conforme você for cumprindo, eu tiver a devolutiva disso, então daí você vai ter uma recompensa em relação a isso. Até eu Podemos. comentei com a mãe, sabe treinar o cachorrinho, que ele tem que ir lá fazer o xixi no lugar certo, o cocô no lugar certo, e quando ele faz isso, a gente dá um biscoitinho. Então, Uhum. quando a criança não tem, e o adolescente não tem essa capacidade autônoma, a gente Uhum. vai ter que fazer esse treino, né? Para Sim, que ele sim. consiga conquistar aos poucos. Uhum. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho, então, nessa questão que a gente está vivendo. Desde o dia 14/3, Uhum. a educação se transformou, né? Sim, Em função da pandemia, do Covid-19, as escolas tiveram que fechar as suas portas e a educação teve que se reinventar. Nós estamos isso. vivendo um mundo tecnológico muito intenso, Isso. que ninguém estava preparado para isso, nem Uhum. tampouco a escola, nem tampouco família e estudante, né? A gente Uhum. ainda vive os requisitos de uma educação tradicional Uhum. e nós precisamos nos movimentar e readequar. E a escola foi buscar essa ferramenta da tecnologia para fazer com que a educação chegasse agora num Uhum. outro local, que é a casa dos nossos estudantes. E Certo. com isso surgiram os problemas, as Uhum. dificuldades da família fazer com que esse estudante tenha uma rotina, que ele siga o planejamento que a escola passou para Uhum. fazer, as nossas dificuldades, né, em nos comunicarmos com esses estudantes, que a nossa Uhum. linguagem chegue até eles. Então, acho que um Uhum. dos maiores entraves que eu vejo todos os dias, né, que chega para nós, as reclamações, é desses pais não estarem conseguindo com que esses filhos desenvolvam essa rotina de estudo e que Uhum. tenham essa autonomia sem precisar que haja essa cobrança dos pais massivamente todos os dias, né? Uhum. Como se eles estivessem sendo vigiados o tempo todo. O Uhum. que você sugere, né, para os nossos pais, até para nós professores, para que a gente possa ajudá-los a ser autônomos sem precisar haver essas cobranças? Certo. Bom, essa é uma situação que ninguém estava preparado, como você falou, é uma situação atípica e que ela vai perdurar por algum tempo ainda. Nós não sabemos, né? O governo do estado falou da volta das aulas a partir do dia 8/7, se não me engano. 8/9. Porém, a gente não sabe. 8/9, desculpa, 8 Isso. do 9, isso mesmo. Só que a gente não sabe ainda se isso vai acontecer mesmo, né, Karina? É uma coisa incerta. Tudo bem que eles estão fazendo essa previsão, só que também não vamos conseguir voltar com todos os alunos ao mesmo tempo. Então, provavelmente, vamos ficar ainda por um tempo trabalhando com essa questão do EAD. Então, família e escola estão se adaptando a esta situação, né? Não adianta
falar, ah, mas a escola não faz isso ou os pais não fazem aquilo. Não, não é assim. É um trabalho em conjunto que deve acontecer com as famílias. Então, eu imagino como deve estar sendo um desafio para os professores preparar aulas desta forma, né? Porque não é fácil, ninguém estava acostumado a fazer isso. Às vezes, se você fazia um vídeo ou outro, alguma coisa assim, mas não todos os dias e para todas as disciplinas. Então, isso deve estar sendo um desafio muito grande para todos os professores. Imagina você preparar a aula para chamar a atenção do seu aluno, porque quando você está na sala de aula, a gente, muitas vezes, né, canta uma música, leva uma coisa diferente, chama a atenção do aluno. Então, o presencial é diferente. Quando você está dando as aulas em EAD, é muito diferente. Né? O aluno, muitas vezes, não vai se concentrar da forma que se concentraria, por exemplo, dentro da sala de aula. Então, quando eu falo que isso tem que ser uma parceria, porque o que acontece? A tecnologia, ela está na vida das crianças. Só que até então, a tecnologia estava na vida das crianças para um lazer, para assistir um vídeo que eles escolhiam assistir aqueles vídeos, ou um jogo. Agora não. Agora, além de estar na vida deles dessa forma, também está através do processo de ensino e aprendizagem. Então, pode ser que em algum momento, o que vai acontecer? Mãe, eu não quero mais, mãe, eu não consigo mais prestar atenção. Pode acontecer isso? Lógico que pode acontecer, tá? E é aí que entra a parceria dos pais com a escola. Ou seja, eu tenho sim que estar perto do meu filho enquanto ele está assistindo às aulas, dependendo da idade dele, tá? Porque ele vai realmente se desconcentrar. Por qualquer barulho, ele pode se desconcentrar. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que não estou conseguindo, a escola vai fazer uma parceria com a família, né? O que está acontecendo? Qual está sendo a dificuldade dele? Então, essa adaptação deles é um processo assim, eu vejo, é um processo muito longo essa adaptação. Para os maiores já é difícil, eu vejo a minha filha faz faculdade, também está no processo de EAD. Às vezes ela fala, mãe, hoje eu não estou conseguindo me concentrar. Então, você ter uma rotina dentro da sua casa para que eles continuem estudando é muito importante, né? Levantar, vai tomar o seu café da manhã como se fosse para a escola, ou se for no período da tarde, de repente faz essa rotina no período da tarde. Assim como se eles estivessem indo para a escola também. Então, essa rotina de estudo, tenho aula do que hoje? Eu tenho aula de língua portuguesa e tenho aula de matemática, ok? Já deixo o ambiente preparado, já deixo aqueles livros ali junto, já fez a tarefa, não fez a tarefa. Então, na verdade, Karina, eu sempre falei para as famílias com quem eu trabalhei, que a criança, ela precisa ter uma rotina de estudo. Não importa se está na época de avaliação ou não. A rotina de estudo, ela tem que fazer parte do dia a dia do estudante. O trabalho dele não é esse, não é estudar? Então, ele tem que ter uma rotina. A criança que já tem uma rotina de estudo, provavelmente não sente tanto essa questão. Então, e aí os pais têm que entender que esse é o momento de que eles vão participar mais ainda da vida escolar dos filhos, né? Ajudando a fazer uma pesquisa se precisa, tem que ajudar a fazer uma pesquisa. Vai tirar dúvida se precisa? Vai tirar dúvida se precisa. Então, ter uma rotina dentro de casa nesse momento, para mim, é a chave do segredo. Você continuar tendo uma rotina com as crianças dentro de casa. Isso é importantíssimo, Marito, que você disse, porque assim, o que a gente tem observado, por exemplo, crianças que estão estudando de pijama, na cama, né? Que a cama é convidativa para quê? Para que eu vou escutar meu professor ficar falando pela tela do computador?
se a minha cama está me convidando a voltar a dormir, né? Então, eu Exato. tenho pontuado isso para as famílias, né? Às vezes o desinteresse está, por quê? Porque não tem uma organização desse espaço, né? E o que a gente quer da família é isso. Eu acho que o Uhum. momento veio para um resgate, né? Da Sim, família em parceria com a escola. Eu acredito exato. muito nisso, que nada aconteceu por acaso. Foi para que Não. para acontecesse esse resgate do processo da família no envolvimento com a escola. Então, nós não Uhum. queremos, em hipótese alguma, que os pais se tornem os professores dos seus filhos, porque Não, eles não. cabe, não é a tarefa deles, né? O que nós queremos é que esses pais sejam os tutores, os orientadores. Então, Uhum. não tinha uma rotina, como você disse, a rotina, independente de estarmos em tempos de pandemia ou fora da pandemia, ela tem que existir. Isso. Sempre. A criança tem que saber que existe uma rotina para ela a ser Uhum. cumprida. Sim, Então, o que nós queremos é isso, né? Essa questão do desenvolvimento da rotina para que ela possa aproveitar ao máximo o processo de ensino-aprendizagem. Porque se não tem uma exato. rotina, ela não vai mesmo, né? Ela vai Não. fazer, ela vai agir só pelo princípio de prazer, seja ela uma criança pequenininha, um pré-adolescente ou um adolescente. O Exato. princípio de prazer é muito mais convidativo do que assumir responsabilidades. Sem dúvida nenhuma. E aí é que entra a questão da, não da cobrança, mas da participação dos pais. Então vamos lá. Então, olha, eu estou junto com você nesse momento, Uhum. né? Eu sou seu parceiro, sua parceira nesse momento. O que está acontecendo? No que eu posso ajudar você? Não é fazer tarefa para filhos, não é dar resposta pronta para filhos, não é nada disso. É apenas ajudá-lo a organizar essa rotina para que ele, daqui a algum tempo, consiga fazer isso sozinho. Eu atendo dois irmãos, Karina, e ele está no segundo ano e ela tem 4 anos, está na educação infantil. E é muito bonitinho cada vez que eu chego. A mãe já voltou a trabalhar presencialmente, não está mais em home office. Então, eu vou todos os dias da semana e faço essa rotina com eles, porque ela já não está podendo mais fazer e o pai também já está trabalhando. Mas ela não quer deixar para depois, né? Ela não quer, ela gosta que os filhos assistam a aula. Então, o que acontece? A menininha de 4 anos, ela já sabe a rotininha dela. Eu chego, ela sabe que tem a cadeira dela, ela vai, ela senta, ela pega o tablet dela, a gente entra nas aulas, ela assiste. E é tão bonitinho, porque o que acontece? Ela precisa pôr a data em cima das atividades que ela está fazendo. Então, ela mesma, 4 anos, o que ela faz? A professora põe a data na lousa, porque no caso dela as aulas são gravadas, né? O que ela faz? Ela mesma vai lá, olha a data que a professora pôs, porque ela sabe que ela também precisa colocar a data no material dela. Então, ela já se habituou a essa rotina de assistir às aulas. Por quê? Porque tem uma rotina sendo feita com as crianças. Isso facilita demais, né? Tem um pai comentando, né, que o complicado é acompanhar nossos filhos quando estamos trabalhando. A gente entende que é Uhum. muito complicado mesmo, né? É Sim, sim. deixá-los em casa e confiar. Mas é fazer os combinados, né? Tudo que eu falo assim, eu falo para os meus filhos, tudo que é combinado não é caro. Então a gente combinou uma coisa, vamos cumprir com aquilo que foi combinado. Vocês cumprem com a parte Exatamente. de vocês e eu cumpro com a minha. Então Isso, talvez assim, um dia anterior ir lá, né, ver aquele calendário, que aula que vai ter no dia isso. seguinte, já deixar esse ambiente pré-preparado para o dia seguinte e fazer o Sim, combinado. Olha, eu não vou isso. estar em casa, mas quando eu chegar, eu quero que você me mostre o que você Aham, aprendeu hoje, como era na rotina presencial, né? Então, o filho aham. ia da escola, você ter essa conversa com ele do que aconteceu no ambiente escolar. Só Exato, mudou o local, agora está exato. acontecendo na casa. É. Mas O vamos lá, a que gente tem muita coisa para conversar. uma dica que eu dou para os pais é que assim, eles não podem demonstrar para o filho que aquilo está sendo um peso para eles também. Porque para a criança está muito difícil. Se o pai e a mãe mostrar que aquilo
é um peso para eles também, qual é a importância que vai ter para a criança? Não é Isso. verdade? Então, não. Então, eles têm que ser parceiros dos filhos nessa jornada que está acontecendo. E da escola também. Mais do que nunca, parceria, escola e família, sem dúvida nenhuma. Por quê? Qual é o ator principal de tudo isso? São os alunos, são as crianças, né? Então, o ator principal são as crianças. Então, nós temos que trabalhar em prol delas, para que Exato. elas não sofram. Marita, e tem uma outra situação. O nosso colégio, que é o Colégio Poli Brasil, ele trabalha na perspectiva da educação inclusiva. Então, Ok. nós temos no nosso quadro de estudantes crianças com transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem e deficiência. Uhum. E para eles, se pro dito normal já é difícil, para eles está um pouco mais difícil essa questão da rotina, da tecnologia, né? E do desenvolvimento da autonomia. Certo. Que dica que você pode nos dar assim, para esses pais, né, que têm essa criança em casa, esse adolescente, que possui uma particularidade, né, diferente dos ditos normais? Bom, volto a dizer que mais do que nunca, escola e família em parceria, sem dúvida nenhuma. E aí, os profissionais da escola, eles têm que orientar esses pais de como agir nesse processo de ensino-aprendizagem com as crianças. Como você mesmo falou, Karina, nós não queremos que os pais sejam professores dos seus filhos, não é isso, mas existe uma tutoria, né? E dentro dessa tutoria, o pai precisa entender algumas coisas para conseguir ajudar o seu filho. E a escola é quem pode proporcionar isso para as famílias. Então, essas crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais devem ter todo o apoio necessário, principalmente porque há alunos que não entendem a casa como sendo um lugar de aprendizagem, né? Para ele está em casa, é o momento de relaxamento, é o momento de fazer coisas que eles gostam. Então, também precisa se criar um ambiente estimulador para essas crianças. Talvez mais ainda do que o ambiente que já é. Porque eles estão ficando em casa há muito mais tempo. Tem alguns que não conseguem entender, mas por que eu estou ficando em casa há tanto tempo? Por que eu não vou mais para a escola? Né? Então, precisa ter uma rotina também. E aí, quando com relação à questão das aulas online, para alguns pode ser até benéfico, porque às vezes ele consegue se concentrar mais ainda nas atividades. Para outros, não. Para esses que não conseguem se concentrar, então a escola, né, deve fornecer o material físico mesmo, né? As atividades físicas, né, em papel, no caso, e sempre adaptando às necessidades desses alunos. E ressaltando que professores devem sempre conversar com as famílias para saber como elas podem aplicar. Mandar um vídeo para o aluno de incentivo, professor, porque os alunos gostam do professor, da figura do professor. Então, para eles sentem segurança daquela forma. Então, como tem crianças que não veem a casa como sendo um lugar de aprendizagem, a partir do momento que eles recebem um vídeo da professora, do professor, ou até de toda a equipe, o que pode acontecer? Ele vai entender que eles estão incentivando ele, que aquilo é uma coisa boa para ele, né? Que depois aquilo vai voltar para o professor vai ver a atividade que ele fez. A aprendizagem, ela passa pelas emoções da gente, Karina. Isso é provado cientificamente. Então, esse incentivo é muito importante, muito mesmo. Eu estou vendo aqui uma mãe falando que a minha filha pediu material físico.
né? Para alguns Então, estudantes, a gente tem tomado essa providência, né? é muito Do importante material isso. físico. No Fundamental 1, nós estreitamos mais essa relação Ah, e os professores têm feito, por exemplo, videochamada com esse estudante que tem aham. uma característica diferente para fazer esse incentivo. E a gente vem conseguindo pequenos avanços. Mas eu vi que tem uma outra mãe aí que pediu socorro, né? Que foi a Sandra aí, que ela comentou um pouquinho do filho dela. Mas Aham, já surgiu algumas luzes aqui para a gente trabalhar com o filho dela. E daí amanhã eu vou entrar em contato com ela aí para a gente conversar um pouco. aham, Ela colocou aí como um apelo, né? Que o filho acaba não aceitando ajuda e com isso uhum, ele fica agressivo. Mas certo. tem luz para a gente seguir e Sim, sem assim, o dúvida. importante é a gente entender a particularidade de cada um e poder agir Aham, dentro dessa particularidade, né? isso. E outra coisa, Karina, não adianta a gente falar assim, isso não dá certo, se a gente não tentar fazer. Porque conforme você vai tentando fazer, de repente você acha outras formas de fazer aquilo. Então, eu acho que a gente precisa estar disposto, tem que estar com a mente aberta para conseguir, né? O dia a dia da gente é atribulado, eu sei disso, mesmo com relação à pandemia e muitas pessoas estando em casa, é difícil isso, eu entendo. Porém, a gente tem que estar disposto a tentar, porque às vezes a gente acha que é tão difícil e a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente vê que já não é tão difícil assim, né? Então, eu Exatamente. acho que a gente precisa estar disposto. Não é fechar a mente, eu vou fazer só desse jeito. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. E aí, para essas crianças também, eu acho muito válido ter uma rotina, até mesmo de colocar uniforme, né? Para ela entender que aquele é o momento que ela vai trabalhar as questões da escola. Então, é momento de escola, então vamos colocar uniforme, vamos deixar o material arrumado em cima da, escola, da mesa, do local onde ela vai estudar. Eu acho que isso é muito válido. Bacana. Uma das questões que lá aqui no colégio a gente vem estudando muito sobre a questão das aprendizagens significativas, né? E Certo. isso entra na questão de metodologias ativas. Ok. O quanto essas metodologias ativas favorecem o desenvolvimento da autonomia? Olha, elas vieram para favorecer muito. Não posso dizer para você 100%, porém, elas vieram para trazer uma autonomia muito grande para os alunos. Bom, para quem não conhece metodologias ativas, elas são alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo ensino-aprendizagem no aluno, né? Mas o professor não participa disso? Não, não é isso. Ela vem para envolver cada vez mais o aluno no seu processo de aquisição do conhecimento, né, da descoberta. Por quê? Muitas dessas metodologias, elas fazem com que o aluno procure o conhecimento, não que o professor traga o conhecimento para ele. Então, incentiva o aluno a querer conhecer cada vez mais. E isso faz com que ele se torne um ser empático. Por quê? Porque nesse envolvimento que ele tem dentro da sua aprendizagem, ele vai poder trazer conhecimento para os seus amigos, vai poder trazer conhecimento para aquele que talvez tenha mais dificuldade do que ele. Então, ele aprende a se colocar no lugar do outro. Poxa vida, eu sei mais do que o meu amigo, então eu posso ensinar o meu amigo. Assim como tem coisas que eu posso não saber tanto, e o meu amigo pode também me ajudar em relação aos conteúdos que eu não sei. Então, tem uma metodologia que eu acho, assim, ela é bem simples, mas eu acho muito legal, que é a questão da sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela traz para o professor um tempo maior para trabalhar a prática com o aluno. Então, por que que isso acontece? O aluno, ele vai estudar a teoria do que o professor vai trabalhar, do conteúdo que vai ser trabalhado com ele vai ler em casa, ele vai pesquisar em casa, e ele vai trazer para a sala de aula
as dúvidas que ele ficou sobre aquele conteúdo. Então, o professor acaba tirando as dúvidas e tem um tempo maior para trabalhar a prática com o aluno. Porque o que acaba acontecendo com a gente em sala de aula? A gente fica lá, lê, explica, discute, lê, explica, discute. E a prática, que é o que vai trazer a aquisição realmente do conhecimento para o aluno, acaba sendo reduzida. Então, essa questão, nossa, traz um ganho muito grande. E para isso, né, o aluno precisa ser autônomo. Porque ele em casa, ele tem que entender que ele tem que ir atrás de mais conhecimento. Então, assim, eu acho que só traz benefícios para o aluno, para a escola, para o professor e principalmente para o processo de ensino e aprendizagem desse aluno. Porque ele não vai ficar mais esperando, ele vai atrás do conhecimento. Né? Nossa, nós temos uma gama tão grande para eles procurarem. Por exemplo, internet, tantos vídeos que existem, né, Karina? Existem revistas científicas, tantas coisas que a gente pode depois ir indicando para o aluno para ele ir atrás desse conhecimento. Então, acho que as metodologias ativas só vieram para agregar mesmo na autonomia dos alunos. Nossa, eu fico feliz com essa colocação, porque isso é sinal de que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos investindo muito nessa formação continuada dos nossos professores. Perfeito. E estamos já colocando em prática, isso já desde do ano de 2019, nós iniciamos, né, essa prática das metodologias ativas. E agora, mais do que nunca, nesse modelo que nós estamos, a metodologia ativa tem que se fazer presente, né? E o nosso investimento está sendo nessa linha de pensamento. Que bom. Mas, então, falando um pouquinho sobre isso, nós aqui do Colégio Poli Brasil, nós fizemos uma opção diferente de alguns outros colégios em relação às aulas que estão acontecendo nesse momento. Ok. Então, nós não optamos só por aulas remotos, que é a aula em tempo real, e daí a criança tem que ficar das 7 à 1 da tarde, ou das 13 às 17h30 na frente da tela de um computador. Ok. Nós temos uma plataforma IAD. Então, nós temos as aulas que são gravadas e que ficam lá dentro de cada disciplina, com os objetivos daquela aula. Então, a gente tem uma trilha do conhecimento, que tem os objetivos da aula, a videoaula, o Saiba Mais, que é para ampliar essa aprendizagem do estudante, até para incentivá-lo nessa busca autônoma da aprendizagem, as atividades e o momento de live. Então, daí nós temos as aulas remotas que acontecem no momento real. E com isso, nós acreditamos que nós estaríamos contribuindo para a formação desse sujeito autônomo. O que você fala sobre isso? Você acha que nós fizemos uma boa escolha, que estamos no caminho certo? Olha, Karina, eu acho que vocês fizeram certo, sim. Eu acho que essa flexibilização que vocês fizeram é muito importante, porque nem sempre os pais estão disponíveis naquele momento das aulas síncronas, né? Por exemplo, há pais que estão em home office nesse período, né? Às vezes o pai e a mãe estão em home office, às vezes não tem computador, ou não tem um celular, ou não tem um tablet no momento daquela aula para a criança poder assistir. E isso vai causando um estresse muito grande na família e no aluno. Então, quando você tem essa flexibilização, você pode montar uma rotina com o seu aluno fora daquele horário em que os pais estão trabalhando, para que os pais acompanhem e para a criança. Isso é um ganho, porque ela vai assistir a aula com mais atenção, porque a família pode estar perto. Tá? Eu estou falando das crianças, vamos dizer assim, até o 5º ano, do 6º ano para frente, eles já têm mais autonomia realmente para poder assistir, apesar de que tem alunos que a gente ainda precisa ficar de olho, não tem jeito. Mas essa flexibilização é muito importante por conta disso, para a família também entender que não precisa ficar naquele estresse todo de assistir a aula naquele momento e tudo mais. Então, quando você monta essa rotina, então, com esses horários,
tira todo esse estresse da família. Outra coisa que eu falo, nós estamos com a internet que toda hora, como diz os jovens gostam de falar, né? Buga, toda hora buga. Eu estou dando graças a Deus que hoje não está bugando, Karina. Tá tudo em ordem aqui. E aí, o que acontece? Pai em home office, mãe em home office, a criança não consegue assistir a aula porque às vezes a internet não está ajudando. Então, essa flexibilização traz um ganho muito grande. Então, Karina, vocês então têm essa plataforma e quais as outras? Vocês têm as aulas síncronas, têm as aulas gravadas, o que mais que vocês têm para oferecer para as famílias dentro desse EAD que vocês estão colocando? Então, nós temos também as formas de comunicação, né? Então, o estudante pode se comunicar pelo chat com os professores no momento de aula lá, real, né? Nas lives. Certo. Existem os fóruns de comunicação, que foi onde o estudante também pode colocar suas dúvidas para que o professor posteriormente faça essa comunicação. Ok. O link de mensagem. E nós usamos muitas ferramentas do próprio Moodle. Então, assim, o estudante pode enviar todas as atividades realizadas pelo próprio Moodle para que o professor faça essa correção. Legal. Evitando que ele tenha que vir muito, trazer material para a escola, porque a gente entende a importância desse distanciamento nesse momento. Então, é uma plataforma bem completa que a gente tem usado. E nós temos agora também tutoras, que elas ficam acompanhando em tempo real o acesso desses estudantes na plataforma. Então, assim, a gente sabe que se o estudante entrou na plataforma naquele dia, a gente sabe quem ativou câmera, quem não ativou câmera, quem está com pseudonome, né? Então, esses tutores vão nos orientando, vão fazendo também o monitoramento dos fóruns para que a comunicação seja mais rápida entre professor e aluno. Okay. É claro que a gente não estamos perfeitos, mas nós estamos avançando e buscando a melhoria a cada dia do nosso sistema. Uma vez que a gente entende que o IAD, né, essa questão da tecnologia, ela veio para ficar, né? Ela não vai se esgotar só com o término da pandemia. Ela veio para realocar a educação e contribuir para esse processo. Então, a gente tem buscado a melhoria dia a dia. A gente começou de uma forma e hoje a gente já está com o modelo mais perto daquilo que a gente estava idealizando lá no começo. Desculpa, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para a questão do EAD é que assim, que eu acho importante salientar que o número de aulas online não mostra a qualidade, né? Eu acho assim que a quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. A gente precisa tomar cuidado com isso. E uma outra coisa que eu acho um ganho, Karina, é assim, a criança poder assistir as aulas quantas vezes ela quiser. Ficou dúvida? Volto, assisto de novo, né? Ficou dúvida? Aí eu sei que eu tô com mesmo aquela dúvida, não estou conseguindo entender durante a aula, mando para o professor vai me responder aquela dúvida. Então, assim, eu acho isso um ganho mesmo. E a questão da autonomia, isso vai trazer sim autonomia para as crianças, né? E também uma outra coisa, eu sempre bati muito numa tecla com os meus alunos, na questão de tirar as dúvidas, de perguntar para o professor. Né? Eu falava para eles assim, que feio não era ter dúvida, feio era ir embora com a dúvida e não perguntar para o professor, porque o professor está ali para isso. Então não importa se a gente está no EAD ou se a gente está presencial, né? Então tendo essa rotina de estudo, volto de novo à questão da rotina de estudo. Tendo essa rotina de estudo, ele vai saber que ele está com dúvida, ele vai poder perguntar para o professor para poder sanar as dúvidas. Então, eu acho isso muito importante. Vocês estão de parabéns. E a questão de não estar redondinho, eu acho que ninguém está conseguindo trabalhar, né, certinho com tudo isso. Mas o importante é que vocês estão caminhando e que vocês estão colocando isso, tendo prioridade para que isso melhore cada vez mais. Isso é muito importante.
Que bacana, Marita, eu fico feliz, né, pelo elogio e por saber que a gente está buscando aí um modelo que ofereça qualidade, não só quantidade no Sem processo de dúvida, educação. sem Marita, dúvida. tem muitas coisas que a gente teria que conversar, né? Eu acho que a gente Aham, precisaria de outro momento para a gente continuar conversando sobre essas questões educacionais, até de outros aham. temas. Mas a gente está chegando aqui nos minutinhos finais Ai, meu da Deus, nossa tá live. certo. Então, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui com nós. Quando eu te liguei, mandei a mensagem, né? Você de pronto falou assim: adorei, vamos lá, né? Quero participar. E se sinta agora a nossa mais nova parceira. Eu sei que você tem um trabalho aí maravilhoso que você desenvolve com as crianças que você atende. Você pode ter certeza que você será comentada aqui por nós no Colégio Poli Muito Brasil. obrigada. Eu é quem E espero que a agradeço. gente tenha outras oportunidades para estar conversando de questões tão importantes para o desenvolvimento dos nossos estudantes e dos nossos filhos. Tá Eu é bom? quem agradeço. Agradeço muito o convite. Eu tenho uma admiração muito grande por você, Karina, pela sua dedicação à educação. Ai, fico chateada. Nós precisamos muito de profissionais como você, que realmente abrace as coisas, que abrace as causas, que trabalhe em prol da educação, né? Nós no Brasil precisamos caminhar muito ainda na nossa educação, então nós precisamos de bons profissionais. Você, desde o começo, para mim, foi uma inspiração, porque, nossa, eu sempre vi você correndo muito atrás, trabalhando com coisas muito diversificadas, então você está de parabéns. E eu Ai, agradeço muito o convite, eu gostei muito. nossa, estão tendo que me prender aqui, tá? Na cadeira. Que o ego subiu lá em cima. Ah, Quando a imagina. gente faz o que gosta, o que ama, né? Porque eu não consigo me ver em outra situação a não ser na educação. É As isso mesmo. coisas caminham para o bem e para o melhor. Uhum, é isso mesmo. Gente, então é isso. Nós vamos aqui deixar o nosso agradecimento mais uma vez para Marita. Se os pais tiverem alguma dúvida, pode nos mandar mensagem que a gente encaminha para Sim, Marita. E daí eu tenho certeza que ela terá um prazer imenso de estar aí esclarecendo algumas dúvidas. Tá sem bom? dúvida. E Marita, um beijão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e até uma próxima. Tá muito bom? obrigada. Eu que agradeço, Karina, de Beijo da Maria coração. Luísa aí. Ah, tá certo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.